Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Kalel e esse é o nosso dia 86 de leitura consecutiva da Palavra de Deus, dos 365 dias para que a gente possa finalizar a Escritura Sagrada. Hoje nós vamos ler de 1 Samuel 9 até 1 Samuel 12. Bora comigo então? Pegue sua água, seu café ou seu chá e vem comigo para essa nossa leitura de hoje. 1 Samuel 9. Saul se encontra com Samuel. Versículo 1. Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Quis era rico e importante, tinha um filho jovem e bonito chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, era mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele parecia dos ombros para cima. E aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam. Então ele disse a Saul: Filho, leva com você um dos nossos empregados e vá procurar as jumentas. Eles foram por toda a região montanhosa de Efraim e pela terra de Salisa, porém não acharam as jumentas. Então procuraram na terra de Salim, porém elas não estavam lá. Aí procuraram no território da tribo de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando entraram na terra de Zuf, Saul disse ao empregado: Vamos voltar para casa. Senão, em vez de se preocupar com as jumentas, o meu pai vai acabar se preocupando com a gente. O empregado respondeu: Espere, nessa cidade mora um homem santo que é muito respeitado, porque tudo o que ele diz vem a acontecer. Vamos falar com ele. Talvez ele possa nos dizer onde podemos encontrar as jumentas. Saul perguntou: Se formos lá, o que vamos levar para ele? Não há comida nas nossas sacolas e não temos nada para lhe dar. Ou será que temos? O empregado respondeu: Tem uma pequena quantia de prata que posso dar a ele para que nos conte onde poderemos achar as jumentas. E é uma boa ideia, respondeu Saul. Vamos. Então eles foram à cidade onde um homem santo morava. Quando estavam subindo o morro para chegar à cidade, encontraram algumas moças que estavam saindo para tirar água. Eles perguntaram: O vidente está na cidade? Antigamente, quando alguém queria fazer uma pergunta a Deus, costumava dizer: Vamos falar com o vidente, porque naquele tempo os profetas eram chamados videntes. Ele está sim, responderam elas. Olha, aí vem ele na tua frente. Ande depressa, ele está entrando na cidade porque o povo vai oferecer hoje um sacrifício no altar no monte. Assim que entraram na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba ao monte para comer. O povo não começa a comer antes que ele chegue lá, pois primeiro ele tem de abençoar o sacrifício. Só depois é que os convidados podem comer. Subam lá agora e logo vocês o encontrarão. Então eles foram até a cidade. Quando entrando, viram Samuel, que saía para subir até o lugar da adoração. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor já tinha dito a Samuel: Amanhã a esta hora eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Você o ungirá para ser o governador do meu povo de Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido seus pedidos de ajuda. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Esse é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul foi encontrar-se com Samuel perto do portão e perguntou: Por favor, onde mora o vidente? Samuel respondeu: Eu sou o vidente. Vá diante de mim até o lugar de adoração. Vocês dois vão jantar comigo hoje. Amanhã cedo eu responderei a você todas as suas perguntas e então vocês poderão ir embora. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois elas já foram encontradas. Afinal, quem é o povo de Israel? Quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem é você. Você é a família do seu pai. Saul respondeu: Eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel, e a minha família é a menos importante da tribo. Então por que o Senhor está falando comigo desse jeito? Aí Samuel levou Saul e o seu empregado para o salão de festas e pediu que os dois sentassem à cabeceira da mesa. Ao redor dessa mesa estavam sentados mais ou menos 30 convidados, e Samuel disse ao cozinheiro: Traga aquele pedaço de carne que eu lhe entreguei e pedi que deixasse reservado. O cozinheiro pegou o melhor pedaço da perna e o pôs na frente de Saul. Samuel disse: Olhe, aqui está o pedaço que foi reservado para você. Coma-o, pois foi guardado para você comer nessa ocasião em que convidei o povo. E assim, naquele dia, Saul jantou com Samuel. Depois os dois desceram do lugar de adoração para a cidade. Aí arrumaram uma cama para Saul no terraço e ele dormiu ali. Samuel unge Saul. De madrugada, Samuel foi ao terraço e chamou Saul dizendo: Levante-se, que está na hora de ir. Eu vou acompanhar você um pouco. Saul levantou-se e saiu junto com Samuel para a rua. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao seu empregado que vá na frente e você espere aqui um instante. O empregado foi e Samuel
disse a Saul: eu tenho um recado de Deus para você. Capítulo 10, versículo 1. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de Deus, que Deus escolheu para ser chefe do seu povo. Hoje, quando você for embora, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas, e sim com você, e que ele está dizendo: que posso fazer para encontrar o meu filho? Você deve seguir até chegar à árvore sagrada que fica em Tabor. Ali você vai encontrar 3 homens que estão indo a Betel para oferecerem sacrifícios a Deus. Um deles estará carregando 3 cabritos, o outro 3 pães, o outro 1 odre de vinho. Eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer 2 pães. E você deve aceitar. Em seguida você irá para o monte de Deus, em Gibeá, onde é o acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade vai encontrar um grupo de profetas descendo o morro, vindos do altar. Eles estarão tocando harpas, tambores, flautas e liras e estarão profetizando. Então o Espírito do Senhor dominará você e você vai agir como um profeta junto com eles e você ficará uma pessoa diferente. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. Vá na minha frente para Gilgal, eu me encontrarei com você lá e ofereceis sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Espere lá 7 dias até que eu chegue e diga o que você deve fazer. Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel. E naquele dia aconteceu tudo o que Samuel tinha dito. Quando Saul e o seu empregado chegaram a Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saul e ele se juntou a eles agindo como um profeta. Algumas pessoas que o conheciam viram isso e perguntaram: o que aconteceu com o filho de Quis? Será que Saul virou profeta? Um homem que morava ali perguntou: e os outros? Será que os pais deles são profetas? Foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Quando Saul acabou de profetizar, foi para o altar no monte. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu empregado: onde foi que vocês estiveram? Estávamos procurando jumentas, respondeu Saul. E, como não as encontramos, fomos falar com Samuel. E que foi que ele disse? Perguntou o tio. Ele nos disse que os animais já haviam sido encontrados, respondeu Saul. Porém, não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito dele se tornar o rei. Saul se tornou o rei de Israel. Samuel, versículo 17. Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispa e disse: o Senhor, o Deus de Israel, diz: eu tirei vocês do Egito e livrei dos egípcios e de todos os outros povos que os maltrataram. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje vocês me rejeitaram e impediram que eu lhes desse um rei. Muito bem, então reuni-se na minha presença, separando por tribo e por grupo de famílias. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem e a família de Matre foi indicada. Aí os homens da família de Matre avançaram e Saul, filho de Quis, foi indicado. Eles o procuraram, porém não puderam achar. Então perguntaram a Deus o Senhor: ainda há alguém mais aqui? Aí ele estava escondido no meio das bagagens. Foi o que o Senhor respondeu. Então eles correram e trouxeram Saul, e ele era o mais alto de todos, aparecendo dos ombros para cima no meio do povo. Samuel disse ao povo: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu, não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou: viva o rei! Samuel explicou ao povo os direitos e os deveres de um rei e os escreveu num livro que foi colocado na presença de Deus o Senhor. Aí mandou todos para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá. Alguns homens corajosos que no seu coração sentiram a orientação de Deus foram com Saul, mas algumas pessoas de mau caráter disseram: como é que esse homem vai poder nos salvar? E desprezaram Saul e não lhe deram presentes. Capítulo 11. Saul derrota os amonitas. Versículo 1. Mais ou menos um mês depois, Naás, o rei dos amonitas, marchou contra a cidade de Jabes, na terra de Gileade. O exército de Naás cercou a cidade, então os homens de Jabes lhe disseram: vamos fazer um acordo e nós o aceitaremos como chefe. Naás respondeu: eu faço um acordo, mas com a seguinte condição: furarei o olho direito de todos vocês e assim humilharei todo o povo de Israel.
Os líderes de Jabes disseram: dê-nos 7 dias para mandar mensageiros por toda a terra de Israel. Se ninguém vier nos ajudar, então nós entregaremos a você. Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Quando deram a notícia, o povo começou a chorar de desespero. Naquela hora, Saul vinha chegando do campo com o gado e perguntou: o que foi que houve? Por que todos estão chorando? Então eles contaram que os mensageiros de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus o dominou e ele ficou furioso. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e mandou-os por meio de mensageiros a toda a terra de Israel com a seguinte mensagem: é isso o que acontecerá com os bois dos que não seguirem Saul e Samuel na batalha. O povo de Israel ficou com medo do que o Senhor poderia fazer, então todos vieram com um só pensamento para seguir Saul. Saul os reuniu e os levou de Bezique. Havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Eles disseram aos mensageiros de Jabes: diga ao povo que amanhã, antes do meio-dia, vocês receberão socorro. O povo de Jabes ficou muito alegre quando recebeu a mensagem, então eles disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos e vocês poderão fazer com a gente o que quiserem. Na manhã seguinte, Saul dividiu seus homens em 3 grupos. Ao amanhecer, eles avançaram sobre o acampamento amonita e o atacaram. Lá pelo meio-dia já haviam massacrado os inimigos e os que escaparam se espalharam, cada um fugindo para um lado. Então o povo de Israel disse a Samuel: onde estão as pessoas que disseram que Saul não seria o nosso rei? Traga essa gente aqui e que nós o mataremos. Mas Saul respondeu: ninguém será morto nesse dia, porque o Senhor Deus deu a vitória ao povo de Israel. E Samuel disse ao povo: vamos todos a Gilgal e lá confirmaremos Saul como nosso rei. Então foram todos a Gilgal e lá no lugar sagrado fizeram de Saul o seu rei. Ofereceram sacrifício de paz e Saul e todo o povo de Israel festejaram o acontecimento. Capítulo 12. A mensagem de despedida de Samuel. Versículo 1. Então Samuel disse aos israelitas: eu fiz o que me pediram, dei a vocês um rei para governá-los. Agora vocês têm um rei que os guiará. Quanto a mim, já estou velho de cabelos brancos e os meus filhos estão com vocês. Fui o seu líder desde minha mocidade até hoje. Aqui estou eu. Se fiz alguma coisa errada, me acusem agora na presença do Senhor Deus e do rei que ele escolheu. Por acaso tomei o boi ou o jumento de alguém? Enganei ou persegui alguém? Recebi dinheiro de alguém para torcer a justiça? Fiz alguma dessas coisas? Eu devolverei o que tirei. O povo respondeu: o Senhor não nos enganou, nem nos perseguiu, nem tomou nada de ninguém. Samuel disse: o Senhor e o rei que ele escolheu são testemunhas de hoje que vocês acharam que eu estou completamente inocente de qualquer acusação. Sim, o Senhor é testemunha, responderam eles. E Samuel continuou: o Senhor é testemunha, ele que escolheu Moisés e Arão e o trouxe do Egito, os seus antepassados de vocês. Fiquem agora onde estão e eu os acusarei diante de Deus, o Senhor. Eu os farei lembrar de todas as coisas poderosas que ele fez para salvar vocês e os seus antepassados. Quando Jacó e a sua família foram para o Egito, os egípcios os escravizaram. E eles, os antepassados de vocês, pediram ajuda ao Senhor. Então ele mandou Moisés e Arão com os israelitas do Egito e os colocaram nessa terra. Mas os antepassados de vocês esqueceram o Senhor, nosso Deus. Por isso ele deixou que Sísera, o comandante do exército da cidade de Hazor, e os filisteus e o rei de Moabe lutassem contra eles e o vencessem. Aí eles gritaram pedindo ajuda a Deus, o Senhor, dizendo: ó Deus, nós pecamos, pois te deixamos e adoramos ao Deus Baal de várias cidades e também Astarote. Mas agora livra-nos dos nossos inimigos e nós te adoraremos. Então o Senhor enviou Gideão, Baraque, Jetfé e Samuel, que os libertaram dos seus inimigos, e assim vocês viveram em segurança. E quando viram que o rei Naás de Amon ia atacá-los, vocês rejeitaram o Senhor, o nosso Deus, como rei, e me disseram: nós queremos um rei para nos governar. Agora aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês pediram e o Senhor Deus deu esse rei. Tudo correrá bem para vocês se temerem o Senhor, o nosso Deus, e se o adorarem, se o ouvirem, se obedecerem às suas ordens, e se vocês e o seu rei o seguirem. Porém, se não ouvirem o Senhor e se desobedecerem às suas ordens, ele ficará contra vocês e contra o seu rei. Fique agora onde estão e vocês verão que coisas maravilhosas o Senhor vai fazer. Estamos na época da seca e o trigo está sendo colhido, não é mesmo? Pois eu vou orar e o Senhor vai mandar trovões e chuva. Quando vocês virem isso acontecer, compreenderão que cometeram um grande pecado contra Deus, o Senhor, quando pediram um rei. Aí Samuel orou e no mesmo dia o Senhor mandou trovões e chuva. Então todo o povo ficou com medo do Senhor e de Samuel.
Eles disseram a Samuel: por favor, ore por nós ao Senhor, seu Deus, e assim nós não morreremos. Além de todos os nossos pecados, ainda pecamos ao pedir um rei. Não fiquem com medo, respondeu Samuel. Embora vocês tenham feito uma coisa tão má, não deixem de adorar o Senhor, o nosso Deus, mas sirvam a Ele com todo o coração. Não ande atrás de seus falsos deuses. Eles não podem ajudar nem salvar vocês, pois não são verdadeiros. Deus, o Senhor, pela honra do seu nome, prometeu que não vai abandoná-los, pois resolveu fazer com que vocês sejam um povo dele. Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois do contrário estaria pecando contra o Senhor. Eu lhes estarei ensinando o caminho bom e direito. Temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente com todo o coração. Lembre das grandes coisas que Ele fez por vocês, mas se vocês continuarem a fazer o mal, certamente tanto vocês quanto o seu rei serão destruídos. Essa foi a nossa leitura de hoje. Só fazendo um grande adendo a respeito dessa questão do rei. O povo ele pecou a pedir um rei ao Senhor. Não porque eles estavam pedindo um rei, porque o rei já tinha sido profetizado. Desde a lei já havia, através de Moisés, sido dito que eles receberiam um rei. O grande pecado deles é que eles queriam um rei conforme os reis da terra. Ou seja, eles queriam um rei que fosse mundano, um rei que seria parecido com os outros reis. E dentre isso, Deus escolheu para eles um próprio rei dentro das próprias possibilidades que eles teriam de alguém que era a pessoa mais bonita, era a pessoa mais alta, era a pessoa que descendia de gente rica, ou seja, era um rei perfeito aos olhos humanos. Só que a grande questão que a gente vai ver agora é que esse grande rei perfeito aos olhos humanos, que também tinha o Espírito de Deus sobre ele, que profetizava que todas as coisas, a gente vai ver exatamente quem se tratava da pessoa de Saul, ou seja, a essência do coração de Saul. Apesar de Deus ter mudado o coração dele, ele não deixou de ser quem ele era. Ele só se tornou apto para ser um rei, porque na teologia do Antigo Testamento a gente entende que unção, ou seja, derramar óleo sobre a cabeça de alguém só servia para 3 coisas. Servia para você ungir e consagrar sacerdotes, ungir e consagrar profetas e ungir e consagrar reis. Nessa questão, Saul foi consagrado rei. A partir do momento que ele recebeu essa unção, Deus veio sobre ele, a presença do Espírito Santo veio sobre ele para fazer com que ele fosse conduzido a ser o melhor rei que Israel poderia ter. E mesmo assim, a gente vai ver tantas e tantas coisas que Saul vai estar em falta com Deus. A partir dos próximos capítulos de amanhã, a gente vai ver como o desenrolar desse rei terreno, desse rei que o povo escolheu, desse rei que era simplesmente alguém que tinha uma aparência de rei, mas não um coração íntegro diante do Senhor, vai conduzir o povo e como a história vai se desdobrar até se achegar a Davi. Muito obrigado pela sua presença. Eu te encontro aqui amanhã e que Deus te abençoe.